Boa noite a todos. A pedido da coordenadora da Pastoral dos Coroinhas, eu vim falar um pouquinho sobre esse trabalho. No mês de agosto, como a gente já sabe, é o mês das vocações e me pediram para estar falando um pouco dessa pastoral da qual eu fiz parte por 15 anos na minha vida. Aos 11 anos, quando de costume ia para a missa com a minha mãe, comecei a visualizar mais a aparência de meninas no altar. E eu achava curioso, né? Esse momento de olhar e ter alguém ajudando o padre. E eu achava aquilo muito interessante. Em momento algum, a minha família solicitou, falou para fazer alguma coisa, partiu de mim essa vontade de servir ao altar. Eu acho que isso torna mais profundo a questão da vocação, porque foi algo que Deus suscitou no meu coração. E a partir desse momento eu fui procurar saber como que fazia para participar da Pastoral dos Coroinhas e comecei a frequentar a reunião. Na época a gente fazia uma reunião e já servia. E o primeiro dia servindo é assustador, porque quando você está na assembleia, você olhar as pessoas atuando é uma coisa e você estar lá e olhar e parece que está todo mundo te observando e tudo mais, isso é muito até engraçado para uma criança de 11 anos. E hoje a gente tem crianças até menores. Essa questão de ser chamado realmente não é fácil estar ali na frente, não é fácil desenvolver esse trabalho, principalmente para as crianças que muitas das vezes têm um pouco de inibição, mas é um chamado de Deus, é uma vocação estar ali, porque as crianças estão mais próximas do que a própria Assembleia do corpo de Cristo. Isso é fundamental ter noção do quão é importante esse trabalho, do quão difícil é exercer esse trabalho, e foi uma pastoral que me ajudou muito a crescer na vida religiosa, principalmente porque é uma pastoral de formação, é uma pastoral que auxilia a catequese das crianças. E eu aprendi muito sobre materiais litúrgicos, tudo que eu sei hoje voltado para a igreja foi dentro da Pastoral dos Coroinhas, do qual eu aprendi. Aprendi até mesmo a lidar com o outro, a respeitar o momento do outro, porque a gente vai vendo as crianças entrando, crescendo, hoje já com um olhar mais velho, né? Vejo as crianças crescendo muito dentro da igreja com essa pastoral, que é uma pastoral muito abençoada. Eu falo que é ali o início, literalmente, da vocação cristã. A Pastoral dos Coroinhas é uma pastoral que dá à criança a continuidade da catequese, a formação cristã. Ali está presente, né? Através dos coordenadores e da equipe toda que está junto com essas crianças. A Pastoral dos Coroinhas ela tem uma formação diferente. A gente tem, claro, a coordenadora, que é a Cláudia, mas a gente tem um grupo de responsáveis que costumam ser os mais velhos, que ajudam no desenvolvimento dessas crianças. E muitas reuniões são específicas de formação, assim como a gente também tem as recreações, porque não só de formação as crianças vivem, elas precisam de um momento em que elas vão estar unidas e se divertindo. Então é muito bacana todo esse trabalho, né, que a Pastoral dos Coroinhas atua e exerce dentro das famílias. E agradeço a todos os pais que trabalham em conjunto conosco, porque ela não é uma pastoral de família também, ela é voltada para os pequenos, mas ela é uma pastoral em que a família está unida conosco nessa formação para as crianças. Vestir aquela túnica não é um trabalho fácil, também não é para qualquer um. Falo da minha experiência e do quanto isso foi importante para a minha vida. Então, o que eu falo para quem quer ser coroinha, que Deus suscita no coração, que os pais deem essa oportunidade, uma oportunidade para a criança também criar responsabilidades. Ela começa a desenvolver todo o seu trabalho criando a responsabilidade da escala, né? Hoje, infelizmente, devido à pandemia, a gente não vê mais as crianças lá, mas elas estavam sempre com uma questão da escala, tinha um que era o responsável, que tomava conta deles e que separava o que cada um vai fazer dentro da liturgia do dia. E aí entre 4 e 5 crianças na escala, para que essas crianças
atuem de fato naquilo que é necessário, ladeando a palavra, a importância da luz de Cristo na nossa vida. Tudo que os coroinhas fazem no altar, no presbitério, tem um significado, não é apenas por fazer, mas tem todo um sentido e que eles aprendem. E é por meio disso também que eles vão desenvolvendo essa responsabilidade, essa consciência de o quão importante é Cristo na nossa vida e o quão é importante todo esse paramento litúrgico, todo momento litúrgico. Bom, e falando um pouquinho desse trabalho, de como eles desenvolvem esse trabalho nas missas, como eu falei da questão de criar responsabilidade, a gente trabalha muito com a questão de horário. As missas têm um horário e eles têm que cumprir horários para chegar na igreja. Se a missa é às 9, eles têm que chegar pelo menos 8h20, 8h30 no máximo, porque a gente tem toda uma preparação. A gente precisa, o responsável do dia tem que chegar antes ainda, né? E separar as coisas que cada um vai fazer. As velas do altar que devem ser acesas pelos coroinhas, estou falando isso, claro, em missas normais, né? Quando não há uma pandemia que eles não podem participar. E também separar, pegar a cruz, levá-la para trás, para fazer toda a entrada, acender a vela dos coroinhas, acender a vela do altar. Toda essa parte, ela é do responsável. E aí o conjunto das crianças, primeiro, a gente está falando de missa, a gente está falando de um momento de oração. As crianças precisam entrar nesse clima de oração. E por isso a gente tem a oração de São Tarcísio, que é o patrono dos coroinhas. Então a gente faz a oração de São Tarcísio antes, juntamente com um pedido que o Senhor possa, né, e Nossa Senhora também, interceder por nós e que possamos fazer o trabalho não por nós, mas para Ele. E também ao final da missa, a gente reúne os coroinhas antes mesmo de tirar a túnica, tirar toda a veste. A gente vai e faz a oração final também agradecendo por esse momento e pedindo que cada um possa ir até as suas casas e passar semana, os dias muito bem. Agora na missa, né, chegando esse momento antes, se preparando, fazendo tudo, o coroinha vai se arrumar. Ele vai colocar a túnica vermelha e a sobrepeliz branca, né, que é a vestimenta liturgicamente correta, porque na época de São Tarcísio, que é o patrono dos coroinhas não à toa, ele é um mártir da Igreja Católica, no qual a história dele é justamente que ele ajudava na época que os cristãos eram perseguidos e ele levava a comunhão. E por isso ele também é patrono dos mesques, né? E o padre pede que ele leve a comunhão aos encarcerados e quando ele vai, os soldados pegam e ele não quer, ele protege a Eucaristia e os soldados o indagam e acabam matando ao Tarcísio, que virou santo pela igreja devido ser um mártir, por proteger a Eucaristia, o corpo de Cristo. Então, essa roupa também representa essa criança que entregou a vida por Deus, por Cristo, e ele auxiliava. Então, ele virou o patrono dos coroinhas. Ao entrar na igreja, cada um vai sentar no seu lado e executar as tarefas necessárias, como segurar o missal, ladear a palavra, na hora das ofertas, auxiliar o padre a receber as ofertas, levar até o altar o vinho e a água que representa a nós, caso vocês não saibam, quando o padre coloca o vinho, a água representa a nossa partícula no corpo, no sangue de Cristo. E por isso ele coloca uma gota no cálice. E aí lavar as mãos para purificação, enquanto o padre vai fazer a oração eucarística e fazer a consagração do vinho e do pão. Então, todos esses momentos são importantes até a segurar a patena, porque o momento que o coroinha eleva a patena é justamente para que as partículas do corpo de Cristo não caiam no chão. E por isso eu digo sempre da importância desse trabalho. As crianças estão diretamente ligadas ao corpo e sangue de Cristo. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, acho que é um pouquinho do que vivenciei, do que vivi durante 15 anos. Hoje não faço mais parte da Pastoral dos Coroinhas de fato, mas atuo junto com Cláudia, auxiliando
por trás dos bastidores e auxiliando quando as crianças precisam de alguma coisa, quando tem que ver alguma coisa de túnica, né? Todo esse processo por trás dos bastidores, ajudo a Cláudia da forma que é necessário, por isso ela me pediu para falar. Inclusive, porque entramos juntas, né? Eu completei 15 anos e me afastei para seguir outros caminhos, participo de outras pastorais também, e Cláudia continuou. Então, do fundo do meu coração, agradecer principalmente a ela pela oportunidade de falar, mas também por todo o trabalho que ela exerce com essas crianças, que eu acho de uma fundamental, de um cuidado muito grande que Cláudia tem com eles. Agradecer que ela permaneceu dentro dessa pastoral quando toda a equipe que foi ficando um pouquinho mais velha foi saindo e ela permaneceu firme. Então é com muito orgulho, com muito prazer falar que eu entrei com ela, segui meu caminho e ela seguiu o chamado da vocação dela, quer estar ali ajudando essas crianças. Então, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada a todos que ficaram conosco até aqui. Beijinho. Meu nome é Jorge. No momento estou como coordenador paroquial do grupo de oração da paróquia, Nossa Senhora do Amparo, aqui em Tanguá, no qual nós temos 3 grupos de orações. O da paróquia, que é o grupo de oração Gotas d'Água Viva, que se reúne toda terça-feira, a partir das 19h30, pela live da nossa página do grupo de oração, Gotas d'Água Viva, ou pelo Tanguá Católico. Temos também o grupo de oração Reavivar, da Capela do Bandeirante, que se reúne todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, também pela live. E por último, o grupo de oração Fogo Santo, Capela de Nossa Senhora Aparecida, no Pinhão, todas as sextas-feiras, a partir das 19h30. É uma alegria estarmos juntos no grupo de oração. Como vocação, como missão, nosso carisma é evangelizar dentro do grupo de oração. E o nosso carisma essencial, a nossa identidade é o batismo no Espírito Santo. Viver esse batismo que recebemos no sacramento do batismo, através do louvor, da oração, da pregação, da adoração. É assim que acontece a nossa reunião. Momento de alegria, momento de sorriso, momento com muita música, com muita animação, com muita oração. Essa é a nossa vocação, de evangelizar as famílias, os jovens, qualquer pessoa que estiver na nossa reunião será bem-vindo. Como leigo, nossa missão é de evangelizar pelo grupo de oração. Essa é a nossa missão, nossa vocação. Viver o batismo no Espírito Santo. Uma alegria profunda que tem dentro do nosso coração e a gente quer acolher todos que participam conosco dessa reunião do nosso grupo de oração. Essa é a missão. E evangelizar. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, nós vamos falar um pouquinho sobre a pastoral da AIDS. Mas antes de iniciar esse nosso bate-papo, gostaria de lembrar aqui uma frase de São Francisco de Sales. Tudo por amor e nada à força. Pois bem, ao final dessa reflexão, nós vamos ver que assim age o agente da pastoral da AIDS. É como o próprio Cristo nos ensinou e é retratada nessa frase de São Francisco de Sales. Tudo por amor e nada à força. Então, a AIDS surgiu na década de 80, não é? E era algo assim, muito desconhecido, e muitas das pessoas procuravam a igreja para buscar fortalecimento espiritual e também algum amparo de alguma forma para lidar com essas novas questões por causa de tudo aquilo que causava a AIDS, não só na pessoa que contraiu o HIV, mas em toda a sua família. Então, em resposta a essa necessidade, a igreja buscou, através dos seus fiéis, pessoas que, como Abraão, né? Pessoas abraânicas, vamos dizer assim, que se comprometeram com o reino de Deus para que juntos possamos buscar, assim, o melhor para as pessoas que vivem com HIV, sobretudo os mais pobres e empobrecidos. Então, aqui em Tanguá, nós iniciamos esse trabalho da Pastoral da AIDS em 2008,
quando, a pedido de Dom Alano Maria Pena, ao padre Gilberto, então pároco da época, para que formássemos aqui, ou em toda a diocese, dizendo assim, foi o pedido dele, as pastorais da arte, desse abertura para a formação da pastoral da AIDS. E naquela época o padre Gilberto prontamente, né, aceitou, e através, na época do seu coordenador Ricardo Oliveira, fizemos a nossa primeira capacitação para que pudéssemos assim iniciarmos o trabalho com relação à pastoral da AIDS. Foi um momento muito difícil, porque as pessoas, mesmo na igreja, a gente tem que relatar, ainda tem muitos preconceitos com relação à questão da AIDS, mas eu posso garantir que esse preconceito está mais voltado pela falta de informação, né, do que do próprio contágio, vamos dizer assim, da AIDS, porque o preconceito, ele destrói mais a pessoa, ele é pior, posso dizer, afirmar pelo pouco de experiência que eu tenho desde 2008 nesse trabalho, ele é pior do que o próprio vírus em si, para muitas pessoas que vivem com HIV. Pois bem, nesse período nós fizemos diversos trabalhos em parcerias, que foi muito importante para a gente levar a informação às pessoas, aos munícipes de Itanguá. E nessas parcerias nós contamos com parceria com a Escola Estadual Antônio Francisco Leal, né, que os diretores da época e ainda hoje abrem as portas para essa discussão, né, que vem realmente em favor a formação também dos alunos e da sociedade como todo. Tivemos sempre uma parceria que é muito importante com o poder público, e eu posso ressaltar aqui e afirmar que, independente das mudanças políticas que aconteceram nesse período de 2008 até 2020, nunca tivemos o problema de poder entrar ou sair para pedir apoio ao poder público de Itanguá. Isso é um ponto objetivo em todas as pessoas que passaram pelo poder público nesse período para nós. E até nesse momento, né, nós tivemos uma grande vitória aqui em Itanguá, quando nós vimos a necessidade também de implantar dentro da nossa paróquia uma sala que fosse com profissionais e pessoas capacitadas e habilitadas para enfrentarmos junto essa pandemia também como igreja, né? Não só como setor de saúde, mas como igreja, acolhendo, testando e resguardando essas pessoas que vivem com HIV. Nesse período a nossa sala se encontra fechada por causa dessa questão da pandemia. As únicas atendimentos que a gente tem feito é quando somos solicitados até por alguns agentes de saúde daqui do município de Itanguá, que fazem parte também da pastoral da AIDS. Eles nos procuram, às vezes, quando precisam da gente dar alguma informação ou buscar algum atendimento dentro ou fora do município para algumas pessoas que estão necessitadas com relação a isso. E essa sala foi uma vitória, né? Porque o padre Benedito e junto com o padre José se empenharam bastante para que essa sala fosse criada. E nós temos hoje na pastoral da AIDS aqui 8 agentes que atuam na informação, né? E com grandes campanhas, né? E participando de todas as campanhas que nós são reais e que acontecem, né? Nessas ações que a pastoral da AIDS ela faz não só aqui em Itanguá, como também pelo Brasil inteiro, né? Nós temos campanhas como a Vigília pelos mortes da AIDS, campanha do 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Nós temos também a campanha do diagnóstico precoce para o HIV, né, que acontece em abril. Né? Com relação às ações nacionais, nós temos a Pastoral Nacional, né, que produz para nós, para informação e discussões do que seria melhor para a pastoral da AIDS em nível de atendimento às pessoas que necessitam do nosso atendimento, sobretudo os mais empobrecidos, né? Como seminário de prevenção,
Seminário de incidência política, como eu falei, é importante essa nossa inserção no campo político, não necessariamente no campo partidário político, que é outra coisa completamente diferente dessa nossa inserção na incidência política, né? Estar participante com representações, né? Em fóruns, em ONGs, Fórum Social Mundial, participação em comissões e conselhos de saúde, na qual eu aqui em Tanguá, eu e o Nédio Borgeson, né, que temos também uma parceria com a Pastoral da Sobriedade, nós fazemos parte do Conselho Municipal de Saúde, e junto também com a Dayana, que é da Pastoral da Criança, né, para que juntos nós podemos fazer esse trabalho de unidade também com o poder público, buscando soluções para essas demandas que exige a sociedade como um todo, né? Nós temos livros, bastante material informativo, porque na verdade também nós somos multiplicadores de informação. E para que você possa dar uma boa informação às pessoas que necessitam, como eu falei, eu vejo que muita gente tem preconceitos da AIDS ou do HIV, ou de uma pessoa que tem HIV por falta de informação e conhecimento, sobretudo como se pega ou como não se pega o HIV/AIDS. Isso é muito importante, né? E eu quero deixar bem claro que eu tenho muitos amigos mesmo, que estão nessa luta com a gente, que tem HIV, e um abraço, um aperto de mão, um carinho dessa natureza, uma proximidade com gentileza, com respeito, você não tem o mínimo condição de pegar HIV, de uma pessoa que tem HIV. A gente tem que ter esse conhecimento, e isso é importante a gente lembrar disso. E quebrar, sobretudo, quebrar preconceitos. E uma coisa importante, falando a questão de vocações, né? Vocação para ser um agente da Pastoral da AIDS, ou um agente da Pastoral da Sobriedade, né? Pastoral da Criança, estou falando sobre essas três porque são pastorais sociais que vão direto ao público, esse público que sofre, depende de mais, além de algo material, precisa também e espera que nós, como igreja, também chegamos para ele com mais um afeto, com mais proximidade. Eu vejo que vocação para ser um agente dessas pastorais, né, sobretudo no meu caso a Pastoral da AIDS, deixar que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai suscitar em você justamente essa vocação de atender, sobretudo, as pessoas mais necessitadas. Então é importante deixar que o Espírito Santo se abra, para que o Espírito Santo possa mostrar a você justamente essa necessidade de você, como igreja e como pessoa, como sociedade, de buscar alento e de ser mais próximo dessa camada da sociedade que vive com HIV ou com as demais outras doenças virais também. E uma coisa muito importante para nós no nosso último seminário que aconteceu em Porto Alegre, uma pessoa que sempre se dedicou, se deixou levar pelo Espírito Santo, né? Que fez tudo por amor e nada força, como nos diz São Francisco de Sales, e chegou à santidade justamente por demonstrar todo o amor, sem olhar a quem. Santa Dulce dos Pobres é um exemplo de dedicação, é um exemplo de alguém que deixou suscitar em si a vocação através do Espírito Santo para atender a camada da sociedade que mais precisa, não é? Hoje, referência não só por ter chegado à condição de ser canonizada santa, mas demonstrou em vida a sua santidade em vida. E isso suscitada justamente por esse amor vocacional de servir o próximo e servir o mais necessitado. E eu gostaria de finalizar esse momento com a fala do nosso querido amigo e arcebispo de Niterói, Dom José Francisco. E ele nos deixa a seguinte mensagem:
A Pastoral da AIDS, na sua missão de cuidar e servir, reconhece a presença de Cristo, sofredor no próximo, defende e promove a sua dignidade humana e oferece esperança na vida nova em Cristo. Então, se você conseguir enxergar no próximo, né, no sofredor, o rosto de Cristo, certamente ao olhar para você, ele verá o rosto de Cristo em você também. Então, muito obrigado pela sua oportunidade de partilhar com vocês aqui algumas coisas a respeito da Pastoral da AIDS. E eu gostaria de ressaltar também que na Arquidiocese de Niterói, nós temos esse trabalho em diversos locais, onde pessoas também suscitadas pelo Espírito Santo fazem um excelente trabalho por amor, né? Nada força, não a força, mas por amor, a serviço desse Cristo que sofre, desse Cristo que é menosprezado, dessa pessoa de Cristo que é marginalizada diante de uma sociedade preconceituosa, que é preciso rever conceitos para que realmente o verdadeiro amor sobressaia sobre todos. Boa noite. Hoje estou aqui para falar um pouquinho do trabalho da PASCOM, essa pastoral da qual eu faço parte há pouco tempo, mas que já mudou muito a minha perspectiva de comunicação. Pastoral da comunicação. A primeira vez que eu vi, achei interessante, achei legal a questão da transmissão das missas e achei curioso. Então, fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha de querer saber um pouco mais sobre essa pastoral, sobre qual o trabalho dela. E foi uma época que eu estava já há muito tempo na Pastoral de Coroinhas e deu o meu prazo de validade, já com 20 e alguns anos. Então, resolvi sair da Pastoral de Coroinhas, mas, claro, senti a falta de me encaixar em alguma outra pastoral. Foi quando eu conversei com o Silvio Júnior, que era o coordenador da época, e perguntei a ele como que eu podia fazer para fazer parte. Então, ele conversou comigo e eu comecei a atuar nas missas. Na época a gente tinha o estúdio na parte da sacristia, em que a gente apenas fazia a transmissão para a Web Rádio Amparo, que já é algo muito curioso para quem não tem nenhuma noção de tecnologia. A gente tinha lá a mesa de som e o computador, e é um aplicativo que você conecta e faz a transmissão da missa. Até aí, ok. E a gente fazia as fotos de algumas festividades, missas solenes, para alimentar os nossos canais de comunicação. Só que acredito que, assim como eu, a maioria das pessoas que trabalha, que atua na Pastoral da Comunicação, não tem formação em comunicação, tirando o Silvio Júnior. Então a gente ainda ficava um pouco perdido em como lidar com o Instagram, Facebook, e a gente foi crescendo enquanto pastoral. E aí, um pouco antes da pandemia, fizemos uma reunião e me colocaram como coordenadora da pastoral, e eu tenho muito a agradecer a todos eles, porque posso falar como equipe, eu não atuo sozinha. O meu trabalho ele só acontece porque eu tenho uma equipe maravilhosa ao meu lado. Agradecer a todos aqueles que fazem parte da PASCOM, porque o nosso trabalho, hoje é fundamental nesse momento de pandemia, e ele só acontece porque nós temos excelentes pessoas que atuam nessa pastoral. Não é fácil aprender a mexer com a tecnologia, para quem não tem noção. Para quem tem alguma noção, já não é tão fácil. E a gente aprendeu a lidar com publicações, como saber fazer edição de vídeo, que a gente não sabia. A gente aprendeu a lidar com ao vivo, em como fazer uma transmissão ao vivo. Tudo isso, nós crescemos demais. Então, a pandemia fez com que a gente suscitasse cada vez mais nos nossos corações essa vontade de levar a palavra de Deus. A Pastoral da Comunicação, ela é isso, ela é levar ao outro, ela é entrar na casa do outro, muitas das vezes sem ser convidado, mas mostrar, olha, esse é Jesus. Essa é a missa, e não só a missa, como a gente está fazendo essa transmissão hoje. Agradeço ao Silvio Júnior, que é o responsável por esse projeto juntamente com o padre, de mostrar nesse mês de agosto as vocações. Então,
Lá dentro da paróquia é fundamental essa rádio. A gente começou com ela e hoje a gente faz a transmissão ao vivo. E são detalhes que a gente fez um vídeo para vocês e a gente vai mostrar aqui um pouquinho também desses trechos do vídeo de como funciona todo o nosso trabalho. A gente agradece também a Connect, porque sem ela nós não teríamos internet para poder fazer esse nosso trabalho, inclusive para transmitir o que a gente está transmitindo agora para vocês, né? A gente usa para o terço o OBS, que é um programa que é o que a gente está usando agora nesse momento para fazer essa transmissão, em que a gente grava os vídeos e consegue colocar ele ao vivo. Então é todo um trabalho e a gente também vai mostrar para vocês. O Silvio preparou toda essa parte visual para que as pessoas tivessem uma noção desse trabalho, né? Quando a gente chega na igreja, e aí agora eu vou falar um pouquinho desse trabalho do dia, a primeira coisa que a gente faz é colocar todos os aparelhos nos seus lugares. A gente tem a mesa que já está dentro da igreja agora, aquela que eu falei que ficava na rádio, fica agora dentro da igreja para ajudar nas transmissões. A gente organiza todo o equipamento, a gente vem agradecer imensamente as pessoas que também colaboram, emprestando o equipamento, porque a iluminação não é nossa. O pedestal, os tripés que a gente usa não são nossos. A nossa pastoral, a gente ainda está em construção, né? E a gente agradece a todos que colaboram conosco, doando de alguma forma o seu trabalho e os seus equipamentos. As gravações são feitas com os nossos celulares. Então a gente chega na igreja, organizou o equipamento, coloca o nosso celular posicionado e faz as transmissões por ele. A gente gostaria muito de ter condições de ter uma qualidade melhor nas imagens e de fazer tudo, mas infelizmente por questões financeiras a gente ainda não pode. Mas peço a oração de vocês, porque espero poder um dia ter todos os equipamentos necessários nessa pastoral. E esse é um pouco do nosso trabalho lá dentro, como a gente atua. E nas nossas casas, né, o que a gente faz é justamente a parte de edição, que demora um pouco mais e por isso todas as vezes que a gente faz o terço, todas as vezes que a gente grava um vídeo, a gente pede que as pessoas façam com antecedência, porque todos nós trabalhamos de alguma forma, né, fora ou dentro, ou trabalhando em home office devido à pandemia, mas a gente demanda um tempo para fazer edição. Um vídeo como esse aqui, que deve ser cerca de 10 minutos, as falhas que eu tive, os momentos de um ruído que passa do lado de fora, que a gente tenta evitar, a gente demanda muito tempo, porque a gente escuta e a gente tem que ver certinho qual é o minuto que a gente vai cortar, qual é o segundo que a gente vai voltar. Todos esses detalhes são importantes para que a gravação fique o mais limpa possível. E nem todos sabem, mas né, toda vez que a gente for gravar, a gente clica para iniciar e conta 3 segundos, porque esse tempo é o tempo do aparelho começar a gravar. E a gente para 3 segundos antes para depois apertar e parar a gravação, justamente porque são esses frames de tempo que a gente chama, né? A gente costuma só ver o minuto e o segundo, mas existem frames de tempo e eles são fundamentais para a gente conseguir editar e não ficar feio. Do nada a pessoa tá aqui, depois a cabeça aparece do outro lado. Então são segundinhos importantes para esse trabalho por detrás. O que eu posso dizer do meu chamado dentro dessa pastoral é que eu cresci muito como o meu lado cristão também. Levar a palavra de Deus ao outro é saber também informar. O padre fez vários momentos conosco e não lembro muito bem, na Semana Santa, quando ele fez um momento de formação, foi fundamental para nós, porque a gente também teve que aprender muito para poder falar para vocês. E falar para outro é muito difícil, tá aqui, desse lado da câmera, falando. Não é fácil também gravar, mas é muito mais fácil estar de trás da câmera do que estar na frente dela falando. E o que eu só posso pedir a vocês é oração por todos aqueles que fazem parte da pastoral. O Silvio, que principalmente nos inspira na parte tecnológica, por ter trabalhado tantos anos na Rádio Catedral,
nos auxilia demais em conhecer até os equipamentos. O Rafa, que ele nos dá todo o suporte técnico com a questão até do som, porque muitas das vezes a gente não sabe mexer, então ele lida. A todos aqueles que nos auxiliam com a transmissão, o Léo, Leandra, Paula, Thalita Peregrino, Guilherme, Ana Beatriz, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Bárbara, o Padre José, que está sempre conosco, é o coordenador da PASCOM do Vicariato Rural, e ele nos dá todo o suporte. Também quero agradecer aqueles que involuntariamente nos auxiliam, o Elinho, que nos emprestou toda a parte de iluminação, não é nossa, aqueles que nos auxiliam com a parte técnica e de transmissão também, mas que não atuam na pastoral especificamente, como o Éder, que nos ajuda em problemas de informática e com a internet, a Tatiana Duarte, que também auxilia, junto com o Rafael Leandro e Celinha, que também já nos deu muito apoio na parte de transmissão e com alguns equipamentos. Eu não posso falar dessa pastoral sem falar dessas pessoas. E, obviamente, agradecer a todos vocês que participam das missas, que participam das formações, a todos aqueles que, sem vocês, não teria sentido nenhum no nosso trabalho. Sem vocês nos assistindo e acompanhando as transmissões, nada disso seria possível. E, obviamente, a gente não cresceria tanto enquanto pastoral para tentar fazer o maior esforço de levar a palavra de Deus a vocês. E o que eu posso deixar também para vocês é o meu convite. Venham conhecer a nossa pastoral, como a gente atua de verdade ali no dia a dia, vendo as transmissões. Entre em contato conosco, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, ou até mesmo ligando para a paróquia, a gente vai conversar para que vocês também venham fazer parte dessa pastoral e nos ajudar nesse trabalho maravilhoso que é a evangelização através da comunicação. Sejam bem-vindos à nossa pastoral, muito obrigada por tudo e espero vê-los aqui conosco muito em breve.